Vocês já ouviram falar de Martin Shkreli? Trata-se de um empresário norte-americano que ficou famoso por comprar empresas farmacêuticas e depois aumentar os preços dos medicamentos. Pois bem, em 2017 ele foi condenado a 4 anos de prisão por fraude. Recentemente, após ser libertado, Shkreli disse em entrevista ao jornalista Tucker Carlson que, durante seus 4 anos na prisão, ele leu mais de 400 livros. Eu tô passada, chocada. Meu Deus! Se a gente for analisar, 400 livros é o equivalente a várias graduações universitárias. Pense no conteúdo e no conhecimento que uma pessoa pode obter se ela ler 400 livros. Existem pessoas que não leem isso a vida inteira. Na entrevista, Shkreli também revelou um fato muito interessante. É mesmo, é? Após ter sido solto da cadeia, ele não conseguiu terminar de ler um livro sequer. Eita porra! E qual foi o principal motivo para isso? Distrações. Like I said, I read about 400 or 500 books in prison. I've read one book since I left prison. One! Sejamos sinceros, tá, pessoal? Ler um livro é algo que, embora seja muito estimulante para o cérebro, não é das coisas mais divertidas de se fazer. Fora o fato que a leitura não libera dopamina como outras atividades, como, por exemplo, jogar videogames ou ficar nas redes sociais. Então, como é que é possível que Shkreli leu 400 livros em 4 anos, uma média absurda de 100 livros por ano? A resposta é bem simples. É que na prisão não havia nada para fazer. Well, one of the things is when you're faced with 4 years of time, everybody's bored. So we're trying to make something interesting and exciting. So we're telling war stories, we're playing cards, we're playing... A escolha era entre ler livros ou ficar entediado. Sendo assim, você já parou para pensar que o tédio pode ser algo além de um sentimento incômodo? Para tudo aí! Sobre o tema, o filósofo dinamarquês Kierkegaard escreveu: "É muito curioso que o tédio possa ter tanta capacidade de iniciar movimento. O efeito que o tédio causa é absolutamente mágico, mas esse efeito não é de atração, mas de repulsão. Ou seja, o tédio nos gera um sentimento horrível, de repulsão. A gente quer distância do tédio." É claro. Inclusive, nesse assunto tem um estudo muito interessante da Universidade de Virgínia. Nesse estudo, alguns participantes foram colocados em uma sala fechada e lá eles podiam escolher apenas uma das duas seguintes alternativas. Ou eles ficavam entediados, ou eles administravam choques em si mesmo. Legal! Bem louco! Pois bem, 67% dos participantes masculinos optaram por administrar um choque em si mesmo do que ficar entediados. Por que isso é relevante? Eu acredito que o tédio, assim como o sono, a fome ou a sede, é nada mais que uma adaptação evolucionária que ao longo da nossa evolução foi extremamente útil para a nossa sobrevivência. Se a gente analisar bem, quando nós ficamos entediados, nós ficamos inquietos, nós buscamos movimentos, nós buscamos algo para fazer, nem que seja tomar um choque, como esse estudo da Universidade de Virgínia mostrou. Portanto, o fato do tédio nos deixar inquietos, nos botar em movimento, provavelmente foi útil nas épocas mais remotas e nos ajudou a sobreviver. Imagine os nossos ancestrais na época das cavernas, lutando para sobreviver. Se eles ficassem entediados, é provável que eles buscassem algo para fazer, se movimentassem, andassem por aí. Isso provavelmente ajudaria-os a encontrar mais alimentos, água, construir abrigo. Portanto, o tédio pode ter sido uma ferramenta útil para aumentar nossa sobrevivência. Ok, mas isso foi na época das cavernas. Hoje em dia a gente não precisa disso. A gente tem energia elétrica, restaurante, supermercado, água encanada. Ou seja, a nossa sobrevivência é muito mais garantida. Então por que o tédio pode ser útil ainda hoje? Pessoal, antes de eu falar mais sobre isso, eu gostaria que vocês dessem um like nesse vídeo e que se inscrevessem no canal ativando as notificações. Nos próximos dias eu pretendo produzir vários vídeos a respeito de conteúdo como esse e ativando as notificações você vai garantir que você não vai perder nenhum desses vídeos. Eu vou compartilhar uma história pessoal minha. Faz um tempo que eu estou tentando criar já conteúdo na internet. Sei. E quando eu comecei, eu simplesmente não conseguia me organizar. Eu não conseguia arrumar tempo para pesquisar, para escrever, para aprender a mexer em software de edição de vídeos, para aprender a gravar com o celular. Enfim, parecia que tinha uma bola de ferro presa no meu tornozelo que não me deixava andar. Por acaso, nessa mesma época, eu comecei a estudar um pouco mais sobre a dopamina. E eu entendi que, na verdade, o que estava me atrapalhando é que eu estava simplesmente com muitas distrações. Todas essas distrações eram alternativas muito mais interessantes do que criar conteúdo. Por exemplo, Instagram, YouTube, Twitter, jogar videogame.
E a partir do momento que eu eliminei tudo isso, a minha concentração, a minha organização para criar conteúdo online simplesmente brotou do nada. Ah, graças a Deus. Agora, por exemplo, imagine que você tem um objetivo grande na sua vida. Você quer, por exemplo, ser aprovado em um concurso público. Isso significa o quê? Que todos os dias você tem que realizar uma tarefa, entre aspas, chata, que é de sentar na cadeira e estudar por algumas horas. Agora, compare essa tarefa de estudar para concurso com todas as alternativas que nós temos no nosso dia a dia. Você pode, por exemplo, assistir filmes e séries na Netflix. Você pode assistir conteúdo dos seus criadores favoritos no YouTube em qualquer nicho. Você pode se entreter no TikTok. Você pode ler posts e discussões interessantes no Twitter ou no LinkedIn. Você pode jogar jogos online como Counter-Strike ou World of Warcraft. Ou seja, na vida moderna, existem infinitas alternativas de lazer e de entretenimento, especialmente no mundo online. E todas elas são muito mais interessantes do que realizar atividades chatas, como, por exemplo, estudar para concurso público. Além do mais, a gente tem que considerar que todas essas alternativas são artificialmente desenhadas para liberar o máximo possível de dopamina no nosso cérebro. Dopamina nada mais é que um neurotransmissor que age mexendo no mecanismo de recompensa do cérebro. Ou seja, todas essas atividades que eu falei, além de serem mais divertidas no curto prazo, também dão uma sensação de recompensa. Pegando de volta esse exemplo que eu dei de estudar para um concurso público, vamos ser sinceros, estudar para concurso não é assim algo que a maioria das pessoas vai dizer que é divertido. É mesmo, né? É mesmo, né? Com certeza é muito mais legal ficar vendo TikTok ou assistir algum filme no Netflix do que estudar para concurso. Sem contar que, como eu já falei, todas essas atividades são desenhadas para liberar o máximo possível de dopamina no nosso cérebro. Porém, ser aprovado em um concurso é algo extraordinário. Isso eu falo por experiência, eu fui aprovado em 3. Quando você é aprovado e vê seu nome no diário oficial, isso faz todo o esforço valer a pena. E no fundo, isso é algo bem curioso, porque ninguém olha para o passado e vê todas as horas que gastou olhando besteiras na internet com orgulho. Porém, se você conversar com qualquer concursado, eles vão dizer que todas aquelas horas investidas estudando valeram a pena. Portanto, se nós formos analisar bem, a gente vai ver que essas atividades chatas, como por exemplo estudar para um concurso, são nada mais que esforços que lá na frente a gente vai olhar para trás e vai dizer que valeu a pena. Ou seja, são atos que vão trazer preenchimento para a nossa vida. Beleza, Lucas, mas o que isso tem a ver com o que se falou antes? Que o tédio pode ser útil na minha vida? Bom, eu dei todo esse contexto simplesmente para dizer que se você tem um objetivo grande na vida, você pode usar o tédio como um grande aliado. Vamos refletir um pouco sobre isso. A ciência mostra que tudo é melhor que o tédio, inclusive tomar choque, conforme aquele estudo da Universidade de Virgínia mostrou. Então, isso significa o quê? Que se você estiver entediado, qualquer outra coisa que você tenha que fazer vai ser mais atraente, vai ser mais legal, vai te dar mais ânimo. E como que eu faço para deixar a minha vida mais entediada? Isso é simples também. Assim. Basta eliminar as distrações baratas que nós temos no nosso dia a dia. Exclua suas contas de rede social, cancele sua assinatura Netflix, desinstale jogos de computador, venda seu videogame, cancele TV a cabo, enfim, elimine todas as distrações baratas que você tem a seu alcance. Trata-se de algo bem radical, mas se você quer atingir um objetivo grande na sua vida, por que não usar o tédio para te ajudar? Vamos voltar ao exemplo que eu dei anteriormente, do Martin Shkreli. Ele leu 400 livros na cadeia porque não tinha nada para fazer. Logo, se você tem um objetivo grande na sua vida e isso requer a realização diária de atividades chatas, então o melhor caminho é de usar a ferramenta que milhões de anos de evolução te deram, tédio. Retire todas as distrações baratas na sua vida e você vai ver que fazer tarefas chatas vai ficar algo muito mais fácil e você vai ter muito mais ânimo para fazer. Ah, agora eu entendi! E é isso, pessoal. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa discussão sobre o potencial que o tédio tem na nossa vida. E se você achou interessante, eu peço que você deixe um comentário. Eu leio todos os comentários e vou respondê-lo. Porra, esse cara ainda tá aí, rapaz, fazendo o quê, rapaz? Valeu, obrigado.